Meus amados, bom dia. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do batismo de Jesus Cristo de Nazaré, quando ele foi batizado por João Batista, ainda no Jordão. A palavra do Senhor nos diz lá no livro de Mateus, capítulo de número 4, que Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Interessante que a palavra conduzir significa dar direção. Conduzir significa transportar, carregar, levar. Conduzir significa até mesmo uma condução coercitiva, uma força policial, algo que está além das nossas forças. Significa ter responsabilidade de orientar, de mostrar a direção. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo, ele tinha essa responsabilidade de começar a direcionar o próprio Senhor Jesus Cristo de Nazaré nos caminhos do movimento do próprio Espírito Santo de Deus. De transmitir essa capacidade, essa energia ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque ele, ao ser batizado no deserto, ele também foi batizado com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Muitas das vezes nós, quando saímos da água, já começamos a sentir o baque espiritual do que é ser filho de Deus. Parece que as coisas não estão dando certo como dava antes do batismo, quando éramos ímpios, quando estávamos no mundo, sujeitos às nossas concupiscências carnais, à nossa força e aos nossos desejos. Tínhamos vida, uma vida, aspas, cheia de movimentos de viagem, de comida farta, ou até mesmo de facilidade em ganhar dinheiro, porque havia a mentira, havia o ludibriar as pessoas. Mas quando conhecemos a Deus, parece que somos como crianças, somos conduzidos para beber o leite, o alimento, o princípio do Evangelho, na presença do Senhor. E às vezes parece que nós estamos em um deserto, sendo tentado até mesmo pelas nossas próprias características, pelo tentador. Jesus também passou por isso. E ele automaticamente entendeu a necessidade do jejum. E jejuou por 40 dias e 40 noites. A palavra do Senhor diz que ele estava com fome. Jejum significa privação. Jejum significa ter abstinência total dos alimentos durante um certo período, durante um certo tempo. Estado em que não se come nada. Até mesmo no dia anterior, dia após dia, durante 40 dias o Senhor Jesus ficou em jejum, tendo abstinência daquilo que saciaria a sua fome. Fome é uma sensação fisiológica, uma sensação que o corpo percebe a necessidade até mesmo de alimento, até mesmo de manter as suas atividades essenciais para a vida. Esse termo fome, ele é usado amplamente para referir a casos de má nutrição, a casos de privações de comida, de populações inteiras. Normalmente é devido à pobreza de alguém que se sente fome. Mas Jesus, ele não tinha essas condições de pobreza, porque o pai dele era como se fosse um empresário da época, era um carpinteiro, era um homem que fabricava móveis. As pessoas às vezes têm fome até mesmo para chamar a atenção para conflitos políticos, para a instabilidade de um país, de uma determinada região, para chamar a atenção para a saúde, para a segurança. Então, há várias condições que as pessoas se colocam na condição de fome.
Mas Jesus teve fome para se abster das coisas do mundo e para viver em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E Jesus, ele teve essa situação. E a Bíblia diz que o tentador, aquele que desperta o desejo, tentador significa despertar o desejo. Ele chegou até Jesus Cristo de Nazaré para oferecer comida, para tentar a Jesus Cristo de Nazaré com o poder do próprio Deus. E ele fala: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Ora, ele queria despertar em Jesus Cristo um certo desejo de até mesmo fazer uma mágica, uma magia e transformar pedra em pão. Ele queria ver realmente se Jesus Cristo era Filho do Deus Altíssimo. Ele queria ver se em Cristo existia o poder ou a autoridade do reino. E ele começou sutilmente falando: transforme essas pedras em pão. Mas ele não queria ver o pão. Ele queria ver se Jesus tinha a capacidade de transformar pedra em pão, de ter autoridade para transformar alguma coisa no mundo espiritual. Mas Jesus não precisa provar nada para ninguém. Jesus é o Filho de Deus. E ele sabia que isso era uma tentação do diabo. Nós não podemos provar nada para ninguém. Nós não estamos aqui para provar nada para ninguém. Para provar que nós somos homem ou mulher de Deus. Nós não estamos aqui para provar se a autoridade de Deus ou o poder de Deus está sobre as nossas vidas. Cabe a Deus demonstrar isso dia a dia, pelos nossos atos, pelos nossos andares, por aquilo que pregamos, por aquilo que somos na presença do Senhor. Porque Jesus foi sábio ao responder: também está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Satanás sabe que a palavra de Deus tem poder. Satanás sabe que a palavra de Deus ela é eterna e que ela não tem falha. Satanás sabe que a palavra de Deus ela é viva. Satanás sabe que a palavra de Deus não mente. Ele sabe que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, não muda. Satanás sabe que a palavra de Deus cumpre aquilo que apraz. Que a palavra de Deus não volta para Deus vazia sem antes surtir o efeito nesta terra. Ele sabe que a palavra de Deus tem um tempo e um modo no espaço para ser cumprida. Por isso que há tempo para tudo o que há debaixo dos céus e acima da terra. Jesus citou as Escrituras porque ele sabia que os futuros apóstolos tinham que ser embasados pela palavra de Deus e andar nos caminhos de Jesus Cristo de Nazaré, não tendo que mostrar nada para ninguém, mas ser homens segundo o coração de Deus, impor cura na hora certa, louvar, adorar na hora certa, orar na hora certa, jejuar na hora certa, pregar na hora certa, porque há tempo para tudo. A Bíblia foi escrita para nós, inspirada pelo Espírito Santo. Homens de Deus escreveu a Bíblia Sagrada. O próprio Espírito de Deus trouxe à existência a palavra do próprio Deus na boca dos homens. E eles começaram a escrever, inspiradas pelo Espírito Santo. A Bíblia Sagrada, ela chega a ser simples, mas ao mesmo tempo que a pessoa não ora, ela chega a ser complicada. Porque a Bíblia é sagrada, é livros sagrados. E ninguém lê a Bíblia Sagrada se não for inspirada pela autoridade e o poder do próprio Deus. Deus revela a sua palavra para quem Ele quer. Ele não lança pérolas a porcos. E o diabo, sabedor disso, ele transporta Jesus à cidade santa. Ele tentou a primeira vez e agora ele transportou Jesus à cidade santa. Pasme, transportar é levar, é conduzir, é pegar, é tirar de um lugar para o outro. Satanás fez isso com Cristo. Ele colocou ele no alto do pináculo da cidade santa. A cidade santa de Jerusalém foi muito disputada na antiguidade. Tem um significado lógico porque Satanás levou ele ao alto do pináculo na cidade santa. Essa cidade sempre esteve envolvida nos destinos históricos e proféticos da humanidade. A partir dos momentos em que Deus inicia um processo de redenção para a humanidade e um futuro de qualquer raça humana, ele sempre está voltado
a Jerusalém. Esta cidade onde reinará Jesus após essas tentações do diabo é a cidade que aonde está escrito até mesmo no Talmud babilônico. Há 10 medidas de belezas que foram concedidas no mundo antigo a Jerusalém. É como se fossem as 7 maravilhas do mundo hoje. Só em Jerusalém tinha 10 naquela época. Todo mundo tentava conquistar Jerusalém. E Jerusalém, dessas 10 do antigo mundo, 9 ela detinha. 9 maravilhas do mundo antigo estava em Jerusalém. E o salmista Davi falava claramente: orai pela paz em Jerusalém. Prosperem aqueles que amam a cidade santa. Salmo 122, verso 6. E o alto do pináculo significava que esse pináculo estava acima de um templo. E era o ponto mais alto determinado no lugar, como se fosse hoje um edifício, aonde em cima desse edifício tem ainda uma torre. Esse é um exemplo clássico para os dias de hoje. O pináculo é uma alvenaria, como se fosse uma pequena mureta no alto de um edifício, que a ele era empregue um pêndulo, um peso no cume, para deixar ele com aquela aparência transforte, ou até mesmo numa forma decorativa. Amados, entendam uma coisa. Existe um significado de Satanás ter levado Jesus ao alto de um templo. Porque quando chegou lá em cima, ele disse para Jesus: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Satanás está tentando muito dos filhos de Deus no dia de hoje. Ele está tentando pessoas com ilusões de mente. Se tu és o Filho de Deus, então clama dessa forma. Se tu és o Filho de Deus, então fala desse jeito. Cuidado, ninguém pode falar com Deus de qualquer jeito. Deus não aceita qualquer tipo de oração. Porque está escrito, ele, Satanás, falou: aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Ele queria tentar Deus com suicídio, o próprio Jesus Cristo com suicídio. Lança-te daqui para baixo. Lançar para baixo, no significado pequeno, miúdo, significa num fundo raso, inclinar, lançar, cair. Foi a mesma coisa que ele fez. Quando ele caiu do alto céu, ele foi expulso. E agora ele queria diminuir a Jesus Cristo da posição de Rei dos Reis e transformá-lo em insignificante, em ordinário, em inútil, em débil, em fraco, em irreverente, em inferior, socialmente desfavorável, humilhado, desfavorável, desprotegido, barato, moderado, reduzido, econômico, popular. Porque na verdade Satanás ele queria lançar toda a glória do Criador em terra. É um termo vulgar e grosseiro, é imoral, é obsceno, mas era o que ele queria. Sórdido, indecente. Satanás é chulo, é infame, é vil, é ignorante, é indigno, é ignóbil. Ele é um objeto de escândalo já no mundo espiritual. E a mesma coisa que aconteceu com ele, ele queria agora lançar para Jesus uma responsabilidade. Lança-te daqui para baixo, que está escrito: aos anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão pelas tuas mãos, para que nunca tropece o teu pé em pedra. Olha a tentação de Satanás. Ele queria envolver até mesmo, segundo a palavra do Salmos 91, os anjos de Deus. Porque anjos de Deus são seres angelicais, e ele conhecia muito bem, porque ele vivia no meio desses anjos. Ele sabia que os anjos de Deus eram mensageiros da parte de Deus.
Segundo a tradição judaica, a mais divulgada no Ocidente, conforme os relatos bíblicos, são criaturas espirituais, conservos de Deus como dos homens. Apocalipse capítulo 19, verso 10 fala isso claramente. Que servem como ajudantes e mensageiros de Deus. Hebreus capítulo 1, verso 14 fala que os anjos de Deus são espíritos ministradores e são mandados para ajudar os que hão de herdar a salvação. Mas Jesus respondeu sabiamente a Satanás. Jesus disse, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Porque se ele aceita as tentações de Satanás, pulando daquele alto do pináculo, automaticamente ele estava tentando ao Criador. Porque Deus, ele não vai salvar uma pessoa que sobe na torre de TV e pula e fala assim, Senhor, então me salva. Deus não vai salvar. Porque isso é uma questão mental e intelectual. Quem está subindo na torre de TV para pular de lá, já tem sã consciência do que quer. Novamente, o diabo não vai descansar. E novamente, o diabo transporta Jesus a um monte muito alto, a uma montanha, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Ora, ele tentou Jesus com a fome, tentou Jesus com o poder, e agora está tentando Jesus com as riquezas. E isso nós vemos claramente, até mesmo dentro das casas de Deus, nos dias de hoje. Pessoas que visam mais a riqueza do que até mesmo as condições espirituais diante do próprio Deus. E ele mostra ali todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele começa a tentar Jesus, mostrando a grandeza dos reinos, o mundo, a glória. Porque quem está lá em cima está na posição de ditador, de soberano. E era isso que ele queria dar para Cristo. Só que mal ele sabia que os reinos, o mundo e a sua glória já pertencia ao Deus Todo-Poderoso. A majestade em pessoa ao Criador. E Deus fala no livro de Isaías que Deus dá aos filhos dos homens para que deles se fartem. Satanás simplesmente queria dar uma coisa que não era dele. Satanás é um posseiro daquilo que é seu. É seu por direito e por herança, e ele está sendo posseiro. Ele está tomando posse de uma coisa que é sua, porque Efésios capítulo 1 fala que você já é abençoado com toda sorte de bênção. A Bíblia diz, lá no Efésios 6, que nossa briga não é carnal, mas é espiritual em Deus, para destronar todo o principado e a toda potestade. E ele sabe dessa autoridade, desse poder, que está dada pelo Espírito Santo aos homens. E Satanás teme a isso, e ele fica tentando entregar uma coisa que já é nossa por direito. E ele disse, tudo isso eu te darei. Olha só a artimanha do diabo. Eu vou te dar uma coisa que já é tua. E aí Satanás engana muito nas religiões. Ele pega pessoas e faz pacto com essas pessoas para entregar aquilo que já é daquela pessoa. Bastava aquela pessoa tomar a posição que ela teria o que era dela por direito. Mas Satanás, mesmo assim, ele pega e facilita essa entrega. Porque ao mesmo tempo que não é dele, ele também dificulta. Por isso que chama os tranca-ruas. Por isso que chama esses demônios, chama até mesmo de os Exus tranca-ruas. E a palavra do Senhor diz que esses demônios existem. Daniel estava na beira do rio Idequel orando, e de repente veio o anjo do Senhor, o anjo do Gabriel, e falou: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a orar ao Senhor teu Deus, foi ouvida a vossa súplica. Mas eu, Gabriel, fui impedido nas regiões celestiais pelo anjo da Pérsia, por Satanás. Mas tive que chamar Miguel, meu socorro. E Miguel está em batalha. E Satanás quer entregar uma coisa que é nossa. Mas se nós não tomamos posição em Deus, ele bloqueia, como fez com Gabriel. E ele falou para Deus: tudo isso te darei se prostrado me adorar. Ora, adorar a Satanás, prostrado, de joelho, dar uma coisa que não é dele, se prostrar, adorar. Satanás
ele não vai descansar. Ele vai criar vários caminhos de religião para o homem de hoje, andar prostrado diante dele. Enquanto nós temos ao Deus vivo, ao único caminho, a única verdade, a única vida, a Jesus Cristo de Nazaré seja a honra, a glória, o poder e a graça, pois ele é o primogênito de todas as coisas. Ele é aquele que tem a soberania sobre luz e trevas. Mas Jesus, sabedor da sua autoridade, e nós, sabedores da autoridade que nos foi dada pelo Espírito Santo, nós temos que falar para Satanás o que Jesus falou. E Jesus falou: vai-te, sai daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Vai, aparta-te de mim, para trás de mim, Satanás, eu te repreendo, porque eu só sirvo a Deus, eu só sirvo ao Criador, eu só sirvo ao Senhor dos Exércitos. E a palavra do Senhor nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amados, não ignoreis os ardis de Satanás. Jesus falou: eu venci e vós vencerás também. Nós temos que vencer ao príncipe deste mundo. O evangelho é fraco porque o evangelho não conhece as batalhas espirituais que têm que ser travadas no Espírito Santo contra os demônios deste mundo tenebroso. E o diabo vai nos deixar como deixou a Cristo. O que diz a palavra? Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos de Deus e o serviram. O diabo tem que deixar a nossa vida. O diabo não pode ficar nos visitando com terrores noturnos, com setas que voam de dia, com mortandades. Ele vai nos deixar quando nós resistirmos até mesmo à fome, quando estamos de jejum, resistirmos à soberba do poder do evangelho, porque tem gente que pensa que é soberano dentro da casa do Senhor e que anda só no poder e na autoridade, anda com seu nariz empinado e não dá nem atenção para as ovelhas. Resistir ao diabo em nome de Jesus Cristo de Nazaré, servindo a Deus em espírito e em verdade. Resistir ao diabo quando vier oferecer promessas de prosperidade que não existe. Nós temos a bênção. Nós somos os dizimistas e somos os ofertantes. E temos a bênção do Senhor. Nós vamos servir a Deus da maneira certa. E o diabo vai nos deixar. Porque servir a Deus da maneira certa, as bênçãos do Senhor nos alcançará. Que esta palavra seja para a sua reflexão no dia de hoje. Que você venha conhecer seu inimigo. Porque há demônios que só saem com jejum e oração. Mas as pessoas estão pensando que é só pedir a Deus. Como é que eu vou ficar pedindo a Deus uma coisa que já é minha por direito? Amado, Satanás está bloqueando o que é seu. Você tem que guerrear no mundo espiritual e tomar o que é seu por direito e por herança. Mas para guerrear e para tomar, você tem que tomar posições em Deus, para que Satanás venha olhar para você e obedecer o que sai da sua boca, pelo poder do nome de Jesus. Graça e paz. Aleluia. Que Deus te abençoe e te guarde nessa semana. Faça resplandecer os teus caminhos e que você venha prosperar em nome de Jesus, porque a bênção já é sua. A bênção já é sua.